E por que a morte do Orelha chamou muita atenção? Porque quando o Adriano da Nóbrega morreu, segundo informações do ciclo ali da milícia, quem ficou responsável pelo espólio do Adriano da Nóbrega, de juntar tudo, organizar tudo, foi o Orelha. Isso teria sido o Orelha que teria levantado ali que o Adriano da Nóbrega teria 300 casas. A conexão factual do clã Bolsonaro, em específico do Flávio, nessa questão, é que, segundo o Orelha, a única herdeira do Adriano da Nóbrega seria a Dona Vera, que seria a mãe dele. E por que seria a Dona Vera e ninguém mais? Porque a Dona Vera era a conexão que existia entre o Adriano da Nóbrega, o Queiroz e o Flávio Bolsonaro. Por outro lado, sempre o condomínio da Barra da Tijuca lá, do Bolsonaro, quando tem crime da Marielle, milícia, etc., sempre tem alguém de lá. Que estranho, né? E a casa, como a Zenha mostrou aqui outro dia no Fórum e Meio, a casa do sujeito lá que está preso, que matou a Marielle, Rony Lessa, é do lado da casa do Bolsonaro. É tudo essas coincidências que precisam ser investigadas e não foram. Não foram. Não teve investigação, entre outras coisas, porque o senhor Augusto Aras, que agora recebe apoio, inclusive de sites progressistas, para ser reconduzido o cara está fazendo um trabalho bom, deixa ele aí. Às vezes é melhor um cara desse do que outro. Alto lá! Perigosíssimo. Perigosíssimo. Ele enterrou todas as investigações, né, Carlito? Pegou e assim, eu fiz 2 materiais muito, modéstia à parte, muito bem pesquisados ali do caso Marielle Franco, né? Eu fiz um videodoc aí de cerca de 1h10 e fiz outro de 40 minutos, onde a gente faz as conexões ali. A minha conclusão, para eu não ficar falando demais aqui, ser prolixo nesse caso, a minha conclusão é bem simples, Valvaidri. Eu não vi indícios, até o que se tem material hoje, do Bolsonaro como mandante do crime, ou da família Bolsonaro como mandante do crime. Pode ser que no decorrer das delações a gente tenha outras provas, mas de todas as delações que eu já analisei, dos depoimentos prestados também pelo Elcio Queiroz, pelo próprio Rony Lessa, porque você, apesar de ele se dizer inocente, você pega algumas coisas no depoimento ali e você vai conectando com outros materiais. As delações que a Júlia Lutufo, que é a viúva do Adriano da Nóbrega, tentou fazer junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro e também à Polícia Civil, e que estranhamente não foram aceitas, e que agora algumas denúncias que ela apresentou na delação dela foram apresentadas pelo Elcio de Queiroz e a delação dele foi aceita, por exemplo. Para mim, a organização é a seguinte, e por que todo esse esquema de proteção? A professora Jaqueline Muniz, que inclusive vai estar hoje às 19 horas lá na Folha Democrata, até convido vocês aqui também, ela falou uma coisa importante, né? Que no Rio de Janeiro você não tem o Estado e o Estado paralelo. No Rio de Janeiro você tem um sincretismo entre o Estado oficial e o Estado criminoso infiltrado no Estado oficial. Tanto que quando a gente pega o organograma que eu fiz, você tem, por exemplo, o Domingos Brazão, membro do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, como sendo o mentor intelectual do crime. Ele é irmão de um deputado do União Brasil chamado Chiquinho Brazão, que supostamente teria ali como seu testa de ferro o Cristiano Girão, que teria procurado o Maurição para poder conversar com o Adriano da Nóbrega para contratar uma pessoa para matar a Marielle em represália ao Freixo. Por quê, Carlito? Por causa da CPI da milícia em 2008 e 2009 ali? Não, apenas. Mas também por questões de impactos que o PSOL, o Freixo, geravam ali para o MDB do Rio de Janeiro. Sabe quem era muito forte, Rovai, na região ali do Domingos Brazão, Rio das Pedras ali, Gardenia Azul? O Eduardo Cunha. Era a figura que era campeão de votos ali nesta região. Então, para mim, quem mandou matar a Marielle, de acordo com o que a gente tem acompanhado nos indícios agora, seria o Cristiano Girão, né? Seria o cara que seria o testa de ferro, que teria buscado o Maurição. E olha as coincidências da vida, né? O Maurição seria o sócio do Adriano da Nóbrega em construções lá na Muzema, onde, segundo o Ministério Público, Flávio Bolsonaro depositava 40% que ele recolhia ali da rachadinha do gabinete dele. Quem mais atuava lá? Supostamente o Ronald, policial condecorado pelo Flávio Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega, o Orelha, que é outro policial que foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro, e o Ronald. E tudo isso aí se conecta, para mim, através da figura do Flávio Bolsonaro. Por que se teve toda essa rede de proteção
para evitar que o crime da Marielle fosse desvendado. Porque o mundo inteiro, né, porque isso geraria um choque global, descobriria a ligação da família Bolsonaro com os negócios da milícia. Hoje, para mim, não resta dúvidas, claro que esse é o entendimento meu, de que o Bolsonaro, né, o membro da família Bolsonaro, que seria hoje o elo com a milícia, sem sombra de dúvida, seria o Flávio Bolsonaro. Inclusive, o enriquecimento dele nesses últimos anos aí seria uma prova de que ele não estaria ganhando dinheiro, Rovaidri, apenas como parlamentar ou apenas com o suposto investimento ali na Muzema, mas também com GatoNet, com transporte ilegal. E isso tudo seria descoberto. Porque a rede, para quem talvez não tenha acompanhado, é absurda. Você tem delegado da Polícia Federal, você tem delegado da Polícia Civil, que eu posso citar aqui, por exemplo, alguns nomes, né, que foram alguns presos e outros responsabilizados ali, como é o caso, por exemplo, do delegado ali, o Rivaldo Barbosa, que é apontado como tendo recebido R$400 mil para atrapalhar a investigação do caso Marielle. Você teve ali, por exemplo, o Marco Cipriano, pasmem, indicado pelo Cláudio Castro para ocupar um cargo de confiança no estado do Rio de Janeiro. E ali você também teve a Adriana Belém, que seria, em tese, a conexão entre Rony Lessa, junto com o Camilo, né, que seria outra figura ali também, o Marco Cipriano seria também um aliado ali do Rony Lessa, e todos esses envolvidos no esquema ali com o Rogério de Andrade, né, membro ali da família do Castor de Andrade, e tem um nome que a Júlia Loutufo citou, Rovaidri, que nunca deram muita relevância, que foi o Bernardo Belo, que agora a gente consegue descobrir, e eu mostrei isso no meu documentário também, que o Bernardo Belo foi segurança, quer dizer, teve como segurança, melhor dizendo, o Macalé, o Edmilson Macalé, e que morreu. E sabe o que é muito estranho essa história toda? Esse Macalé é o que foi assassinado na cadeia, né? Que teria se enforcado. Não, ele foi assassinado no meio da rua. No meio da rua. Segurando 2 gaiolas, né? É verdade, é verdade. Sabe quem mais foi assassinado também e que sabia muita coisa? O Batoré, que seria o braço direito do Adriano da Nóbrega. Outro que também foi assassinado foi 2 dias antes, inclusive, da operação, se não me falha a memória, da Operação Calígula, ou foi Intocáveis 2, no Rio de Janeiro, o Orelha. E por que a morte do Orelha chamou muita atenção? Porque quando o Adriano da Nóbrega morreu, segundo informações do ciclo ali da milícia, quem ficou responsável pelo espólio do Adriano da Nóbrega, de juntar tudo, organizar tudo, foi o Orelha. E teria sido o Orelha que teria levantado ali que o Adriano da Nóbrega teria 300 casas. E, para mim, a conexão factual do clã Bolsonaro, em específico do Flávio, nessa questão, é que, segundo o Orelha, a única herdeira do Adriano da Nóbrega seria a Dona Vera, que seria a mãe dele. E por que seria a Dona Vera e ninguém mais? Porque a Dona Vera era a conexão que existia entre o Adriano da Nóbrega, o Queiroz e o Flávio Bolsonaro. Então, para mim, é por isso que não se descobriu ainda quem mandou matar a Marielle Franco, apesar da gente já ter várias suspeitas. Porque a política e a polícia do Rio de Janeiro vai ser devassada quando as investigações avançarem um pouco mais. E fica aqui, inclusive, a pergunta, Rovai, até para o nosso queridíssimo ministro aí, Flávio Dino, será que o Estado aí brasileiro, através da figura do ministro Dino agora, terá força e coragem para entrar nesse vespeiro? Teria que ter, né? Teria que ter, né, Dri? Sim. E outra coisa também é o seu Jair, né? O porteiro lá do seu Jair. Por que ele mudou a versão, Carlitos? Você chegou a abordar isso no documentário? Eu trouxe, Dri, eu não abordei muito, porque eu estou fazendo outro trabalho, porque assim, eu tenho visto muita gente falando muita coisa sobre o caso Marielle, mas a gente precisa ter responsabilidade por 2 pontos. Primeiro, envolve vidas, né? A gente teve ali a morte do Anderson Gomes e da Marielle, a tentativa de morte também da Fernanda, que era assessora da Marielle, e também tem a questão de que o nosso trabalho como meio de informação não é fazer o trabalho da polícia. A gente não tem de ir lá e falar, foi esse que matou, vai lá a polícia e prende. O nosso trabalho é investigar e apresentar o que a gente tem, e não atrapalhar o trabalho da polícia também. Mas sabe uma coisa que me chamou muita atenção, lendo o processo e vendo essa parte do porteiro? Primeiro, ele pode ter errado ali em ter dito que foi o seu Jair que atendeu a ligação. Mas como é que ele errou em escrever a casa 58 no caderno? Porque ele não errou só em dizer o seu Jair.
Ele errou em dizer seu Jair, e também teria, e não tem rasuras, tá? No caderno. A polícia, inclusive, tem. Estranhamente, o Ministério Público Federal procurou isso por quase um ano e depois descobriu que a polícia do Rio de Janeiro já estava de posse desse caderno por um ano. Coisas que só acontecem no Rio de Janeiro. Como, por exemplo, o Bolsonaro também, lá na sede do condomínio, no dia 3 de novembro, entre 2 e 3 de novembro de 2019, pegar todas as gravações, levar para casa e dizer que ele fez aquilo para evitar que tivesse fraude, e somente 6 dias depois a polícia ir lá e pegar as gravações. Né? Então, assim, eu acredito que o porteiro foi coagido, tanto que a gente precisa lembrar aqui que logo depois que o porteiro deu depoimento, o Sérgio Moro mandou abrir uma investigação contra o porteiro, e o porteiro, segundo algumas revistas aí, alguns portais, vive com medo e acuado, porque ele não está batendo de frente contra o sistema. Ele está batendo de frente contra o sistema corrupto do Rio de Janeiro, que envolve polícia, que envolve milícia, que no Rio de Janeiro é quase sincretismo, né? Tanto que você pegar os milicianos aí, todos que a gente está vendo preso, tudo é ou policial ou ex-policial e que atua ali na vida bandida. Então, para mim, essa questão do porteiro precisa ser melhor apurada, porque ele não mentiu, Dri. Ele não falou assim, ele ligou, o seu Jair liberou a entrada dele e ele foi para a casa do seu Jair. Ele disse o quê no depoimento? Que quem liberou a entrada foi uma pessoa com a voz do seu Jair, que ele reconheceu a voz, e que o Elcio teria anunciado que iria na casa 58, mas que ele olhou pelas câmeras e que o Elcio foi para casa 66, né? 65/66, que muita gente também está perguntando por que aparece em alguns lugares casa 65 e em outros 66. A casa realmente tinha 2 números, isso está no processo também, que vocês podem consultar, que está vazado em alguns lugares. E ele não mentiu. E outra coisa, como é que o cara, um ano depois, lembraria isso perfeitamente, e o caderno lá, porque tudo bem, digamos que foi forjado, ele mentiu. Ele inventou que o Elcio foi na casa 58. Mas e o caderno, que não está rasurado? E sem falar que eu vi um material de vocês aqui muito importante recentemente, do autor deste livro aqui, ó, que me ajudou, inclusive, a fazer o meu trabalho. Ó. Já entrevistei ele também, o Bruno Paz Manso, ele dizendo uma coisa que nem ninguém da mídia, da grande mídia tradicional, está dando relevância. Ele disse que a polícia do Rio de Janeiro encontrou ligações da casa 58 para a casa 65/66, que é a casa do Elcio, do Rony Lessa. E ao ser questionado porque tinham ligações da casa do Bolsonaro para a casa do Rony Lessa, mesmo eles não se conhecendo supostamente, que é outra mentira, porque o Rony Lessa confessou também depoimento, que é público na internet, que ele prestou à polícia e ao Ministério Público, que ele conhece o Bolsonaro sim, que em 2009 o Bolsonaro ajudou ele a conseguir a prótese que ele usou na perna. E a justificativa que se deu, Rovaidri, para essas ligações, seria que o Jair Renan, o pegador do condomínio, teria tido um relacionamento com a filha do Rony Lessa. Só que a filha estava nos Estados Unidos. Exato. E a polícia não deu seguimento a essas investigações. E é aí que conecta a minha versão de que eles não mandaram matar a Marielle, mas eles sabem que matou e ganhava dinheiro com o esquema ali da Muzenza, Rocha Miranda, Gardenia Azul, Rio das Pedras, que para mim é quase que sincretizado o envolvimento do clã Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. Muito bem, é isso aí. Vamos fazer um corte dessa fala do Carlito aí sobre os mistérios, né, das mortes na quadrilha Bolsonaro. É disso que se trata, né? É uma organização criminosa, né, Carlito? Cada dia fica mais claro isso. Se você deixar aqui rapidinho, Rovael, eu posso mostrar o organograma que eu fiz aqui, com todas as conexões, só para o público que está acompanhando aí, entender, né, quem seriam esses nomes que a gente está apontando aqui, para que as pessoas entendam. Né? Eu tive esse trabalho porque a grande mídia divulgou muita coisa sobre o caso Marielle, mas estranhamente não fez as conexões, que é o que eu fiz. Inclusive, se puder colocar na tela aí, eu mostro, para que o público entenda as conexões. Está compartilhado, no caso. Aí, ó. Esse seria o organograma, até então, de alguns envolvidos, porque tem gente que não está aí, e é importante a gente explicar aqui também, para a audiência que está acompanhando a gente, Rovaidri, que o escritório do crime não era uma milícia, tá? O escritório do crime era uma organização, como se fosse uma empresa de matadores de aluguel, e que envolviam membros de várias milícias do Rio de Janeiro, tanto da Zona Oeste
quanto da Zona Norte e de outras regiões. Tanto que você vai ter nessa imagem aí milicianos que atuavam na Zona Norte, milicianos que atuavam na Zona Oeste, e muita gente confunde isso aí. E nessa imagem aí está escrito ali, né, o nome de alguns delegados, entre eles ali o Hélio Christian, que seria esses delegados da coluna de cima, todos teriam alguma conexão com o Domingos Brazão, membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que olha que interessante, né? Em março desse ano, voltou a ocupar o cargo de membro do Tribunal de Contas. Parece até mentira, né? Mas enfim. E o Rivaldo Barbosa teria sido procurado ali pelo grupo ligado ao Brazão para poder receber R$400 mil, supostamente, para brecar essa investigação. Assim como o próprio Marco Cipriano, que também é casado com outro delegado, a Daniela Rabelo. E olha que interessante, a Daniela Rabelo é acusada de ter envolvimento ali em dificultar também as investigações envolvendo o faraó do Bitcoin. Você lembra do cara lá do faraó do Bitcoin no interior do Rio? É essa festa no Rio de Janeiro. E as conexões do Domingo Brazão tá aí, ó, que vocês conseguem ver. O Cristiano Girão, que é apontado por algumas figuras aí como sendo testa de ferro do Domingos Brazão e do Chiquinho Brazão, ele teve no Rio de Janeiro 7 dias antes, no gabinete do, à época, vereador Chiquinho Brazão, 7 dias antes da morte da Marielle. E que, segundo a Júlia Lutufo, só para a gente entender essa linha de raciocínio aqui, eu vou passar o meu mouse, o Cristiano Girão teria procurado o Maurição para poder dar cabo à vida da Marielle Franco. Lembrem vocês que todos aqui seriam membros do escritório do crime, inclusive o próprio Rony Lessa. E segundo a Júlia Lutufo, o Adriano da Nóbrega seria sócio do Bernardo Belo, ou seja, a organização Escritório do Crime pertenceria ao Bernardo Belo e ao Adriano da Nóbrega. E que quando o Maurição procurou o Adriano da Nóbrega, trazendo o nome da Marielle Franco, ele falou, cara, a gente não vai pegar esse trabalho por 2 motivos. Primeiro, ela é uma figura pública, uma parlamentar, e isso vai gerar muita atenção, isso vai ser ruim. E segundo, o trabalho que ela faz nas comunidades do Rio de Janeiro não atrapalha a atuação da gente, não. Então não tem motivo matar ela. Só que aí o Maurição ignorou isso. E aí, seguindo ali, supostamente, um pedido também feito pelo Bernardo Belo, buscou ali o Rony Lessa, através do Macalé, né, que foi segurança do Bernardo Belo, e a partir dali acabou encontrando o caminho ali para poder prender, ou melhor dizendo, para poder tirar a vida da Marielle. E nesse outro organograma que eu queria mostrar aí também, Rovai, tá aí ó, o que aconteceu com figuras ligadas ao clã Bolsonaro, né? E também tem ao outro caso organograma, é isso? Tem outro, é só compartilhar na tela também. Que eu fiz aí e mostrei para você, tá na tela compartilhado também. Os que têm X no rosto morreram, né? Já morreram, não estão aqui mais, não podem mais falar nada, né? O Batoré, que era braço direito ali do Adriano da Nóbrega, morreu. O Orelha, que foi responsável pelo espólio, do Adriano da Nóbrega, morreu. O Robocop, que durante o período que o Cristiano Girão, porque o Cristiano Girão foi preso em decorrência da CPI das milícias no Rio de Janeiro. E quem ficou, Carlito, com o negócio da milícia na Gardenia Azul? Quem ficou à frente, supostamente, é o que aponta ali o Ministério Público e algumas testemunhas, seria o Robocop, seria o braço direito do Cristiano Girão. E acontece o que em 2019? Tanto com o Robocop quanto com o Batoré. Morrem. E qual que é a ligação que existe, Carlito, entre o Robocop e os criminosos do caso Marielle também? No depoimento do Elcio Queiroz, a delação, ele cita o Robocop como tendo um esquema de gatunete em uma região que o Suel queria atuar junto com o Rony Lessa, supostamente. Então, assim, e muita gente perguntou também para mim, Roberto, por que aparece ali a imagem do Witzel? Porque no depoimento prestado pela Júlia Lutufo, o Bernardo Belo teria buscado o Witzel para combinar ali uma ação para que o Witzel mandasse a Polícia do Rio executar o Adriano da Nóbrega na Bahia, porque aí o Bernardo Belo ficaria com os negócios do escritório do crime sozinho para ele. O Witzel passaria a imagem de que ele estaria combatendo o crime organizado no Rio de Janeiro. Só que tem um pequeno problema que eu acho que o Witzel não sabia se realmente isso aconteceu. Era a conexão do clã Bolsonaro com essas figuras. Porque, por exemplo, aqui, ó, nesse outro slide aqui, só para a gente finalizar. Estas figuras aqui seriam todas ligadas ao Flávio Bolsonaro. E tem outros que eu nem coloquei aqui, tá? Mas desses aí que estão aí na tela, por exemplo, 3 foram homenageados pelo Flávio Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega, morto. O Orelha, morto.
o Ronald vivo, porém, segundo informações ali, inclusive do próprio Ministério Público, o celular do Ronald teve um sinal encontrado, supostamente, na região próxima da morte da Marielle. Inclusive, uma das linhas de investigação, Rogai, dá conta de que no primeiro plano que não deu certo, que seria esse primeiro plano aqui, ó, que seria executado pelo Suel, pelo Macalé e pelo Rony Lessa, que foi o que aconteceu no ano de 2017 ainda, que segundo o Elcio, o Macalé teria dado para trás, o Suel teria dado para trás ali, um grupo de policiais ou de ex-policiais, né, porque mistura-se, tem policial e tem ex-policial, estaria fazendo ali a contenção para o Macalé, o Suel e o Rony Lessa. E entre esses policiais estariam, por exemplo, o Ronald, que é uma figura também, por mais uma dessas coincidências da vida, ligada ao clã Bolsonaro. Então, para mim, essas seriam as conexões hoje que existem aí até o momento. Tem mais coisas que eu não coloquei aí, porque, como eu disse, meu trabalho não é atrapalhar a investigação da polícia, né, é noticiar, mas eu acredito que é muito por esse caminho aí,